Então, nada melhor para a gente entender esse processo de imigrantes aqui na região do que a gente falar com o Padre Vitor, né? Você pode se apresentar, por favor, para dizer seu nome? Sim. O senhor vem de Itália, né, de Monza? Meu nome é Vittorio, em nome da família Maderacchi. Eu vim nos anos 63 para o Brasil, precisamente para Belo Horizonte, não como imigrante, mas como religioso, e a minha congregação, minha família religiosa, me enviou para ajudar numa obra que é em Belo Horizonte. Era um colégio e era uma casa de formação de menores e de professos como esses que estão aqui, ou seja, já religiosos, professos simples. Então, não vim como imigrante, vim como religioso. E meu trabalho lá em Belo Horizonte era exatamente na escola e na formação de jovens futuros. Ele conhece Padre Sebastião, Padre Luiz Antônio, eram os estudantes daquele período em que eu trabalhei em Belo Horizonte. A realidade da imigrantes e descendentes de imigrantes italianos, eu descobri quando vim a primeira vez em visita, era um ano que estava no Brasil e já entendi um pouco melhor o português, a nossa comunidade de São Rafael. Antes de vir, eu tinha tomado ciência do motivo pelo qual deixaram os padres um trabalho no Rio de Janeiro, que era a capital federal, para vir fazer uma fundação aqui em São Paulo. E descobri que o pedido foi o pedido do bispo da época, porque tinha uma dificuldade. Os padres paulistas brasileiros, quando eram encarregados de trabalhar na paróquia italiana dedicada a San Gennaro, você conhece São Januário? Sim, aquela ali de baixo, né? Português São Januário, mas para eles era San Gennaro. San Gennaro é o patrono da cidade de Nápoles. É um mártir, foi martirizado no terceiro século, lá perto de Nápoles, e então é o patrono da cidade. Mas qual era a dificuldade do povo brasileiro, os padres brasileiros, ficarem assustados pela dificuldade da língua? Porque, naquele tempo, mais do que hoje, o grupo de imigrantes, os antigos e os novos, fazia uma espécie de bolha. Então se comunicavam entre si através da língua materna, que não é nem o italiano, é um dialeto. Posso dizer isso, depois vou explicar porquê. E o jeito do italiano parece que está querendo pular em cima e esganar o gesticulado, o gritado, que era uma moda, eu diria, um jeito próprio da terra deles, mas que não estava agradando muito, não só os padres, mas também a população brasileira, que tem outro jeito de se manifestar e conversar, né? Tinha até uma piada quando vinham os imigrantes e perguntavam: como é que você veio para cá? Conversando, isto é, agitando os braços, chegou lá da Europa até as costas do Brasil, né? Mas era claro que era uma piada, ninguém vem nadando de lá para cá, né? Aliás, nós estamos acompanhando esta tragédia. Não sei se vocês são aqueles que aprovaram um barco perto lá do Pará, perto de Bragança, uma terra onde nós trabalhamos como missionários, e vinham da África. Nossa. Saíram da terra deles para ir nas Ilhas Canárias, um pouco mais ao norte. Correnteza os desviou durante a travessia. A medicina legal vai explicar o que foi, se morreram de fome, de sede. Migrantes que vieram da África, que não tinha, daquele jeito assim, de um modo de qualquer jeito, eles não conseguiram chegar onde eles queriam. Não, porque descobriram de onde saíram, qual era o povoado deles, e a direção deles era para ir um pouco mais no norte, os Canários, não sei se uns 500 quilômetros da terra dele, para atravessar mais de 3.000 quilômetros
para serem levados até o Brasil. Então, eu disse a você que tive uma experiência, a primeira vez que eu vim visitar São Paulo, na comunidade nossa da Moca, São Rafael, foi uma tarde que veio uma chuva muito grande. E o padre me vai ver o rio que está na frente da nossa igreja. Eu fui lá na frente e encontrei duas pessoas, já então, não era mais operário, já estavam aposentados, eu não perguntei. Estavam conversando entre eles e eu não entendi uma palavra, porque só conversavam, gesticulando, acho que explicando o problema de atravessarem a rua para ir para casa, que era mesmo um rio bem na frente da nossa igreja, e falavam na língua deles napolitana. E era anos que eles moravam aqui, vieram como imigrantes, trabalharam naquelas fábricas que agora, aquela do Crespo foi destruída. O açaí, hoje é o açaí. O açaí é tombado, então não pode destruir, porque é aquele tipo de construção que esses comerciantes italianos fizeram, como também construindo o bairro para facilitar a presença dos operários e das operárias para poder trabalhar nas fábricas. Você imagina, no começo do século passado, até o transporte, nós nos queixamos hoje porque é exagerado demais. E naquele tempo era difícil demais. Então, trabalhadores mais ou menos tinham morada, alugavam, compravam esses sobradozinhos para serem mais perto da própria fábrica. Então, eu tive essa experiência. Não me assustei vendo a agitação dos braços, mas me assustei o fato de eu não entender nada daquilo que eles falavam, porque eu sou do norte da Itália, outro dialeto, e eles eram napolitano ou até barês, ou numa região do sul da Itália, como era. Então eu vim conhecer um pouco a nossa realidade como turista. E, claro, o padre me pediu para celebrar a missa, celebrei missa em português e tal, que estava na igreja rezando o terço, acompanhava tudo direitinho. E quando me informei, o motivo pelo qual o bispo de São Paulo, numa conversa fraterna com o arcebispo do Rio de Janeiro, colocou entre os outros problemas pastorais, porque o bispo olha todo o território de diocese, que ele deve orientar, deve acompanhar, e falou isso. Eu tenho dificuldade dos padres se ajeitarem com relação a esta colônia que é a maior dos italianos, por causa do jeito deles, por causa de uma língua atrapalhada que eles falam, tentando falar português e metade dialeto da origem deles. Então, ele disse: olha, aqui perto tem uma comunidade. Do Palácio do Bispo, ali no Catete, a nossa comunidade, 150 metros. Vai lá, fala com eles. Ele, com a preocupação de ter alguém que pudesse ajudar até na paróquia, que não existia, era só San Gennaro, foi conversar e os padres se mostraram interessados. Se nós estamos aqui no Rio, estamos aqui praticamente cuidando do colégio, nós tínhamos uma paróquia no subúrbio missionária, nós estamos interessados. Não queríamos na capital, queríamos no interior, mas ainda não tem contato, o bispo está querendo convidar, sim, senhor. Não, pode vir. E o primeiro padre que veio para cá, apesar de ser do norte também, não ficou assustado com nada. Mandou uma mensagem, um telegrama, não sei se ainda existe no arquivo, aquele telegrama que você contava o número de palavras, porque a taxa dependia do número de palavras e da distância do telégrafo, para dizer que estava disposto. Nem botou mais para o Rio. Já começou a trabalhar, porque o bispo precisava de ajuda. E começou a trabalhar aqui, enquanto o padre mandaria um outro padre para socorrer, para ajudá-lo. E aí, não vou te dizer porque foi escolhido aquele território aí, porque não tinha nada, onde tem a paróquia atualmente. Mas ele começou a fazer um trabalho de visita nas fábricas e nas casas. E a primeira coisa que ele fez,
organizar a catequese, que era a coisa mais difícil, porque as crianças não falavam bem português. Falavam do jeito dos pais, misturavam português. Então, a dificuldade era exatamente fazer. E ali, o trabalho que ele fez, depois de organizar primeiras turmas de catequese, para as crianças se prepararem para a primeira comunhão, ele também fez assim a primeira associação, as Filhas de Maria, as catequistas, e começou a organizar. E o bispo, então, disse, temos que fazer uma paróquia, separando da paróquia mãe, que é São Januário. Porque escolheram um arcanjo, porque escolheram naquele lugar, só que o lugar, o território onde está a paróquia, era uma parte do Largo de São Rafael. Não entendi. E imagina, o que existe agora na nossa igreja é a porta do Largo. Onde tem aquela escola infantil, é o restante. E além da rua, aquele onde tem um bar, onde tem 2 ou 3 negócios, era a parte final. O Largo de São Rafael era bem grande, como extensão. Ali foi separado uma parte para construir a igreja, uma parte mais tarde para fazer, que não havia, para as crianças não havia escola materna. Então se fez aquele, sobrou do lado de São Rafael, sobrou um estreito, não tem mais nada nenhum, né? É só o pedaço que tem na frente da igreja, e o resto está tudo ocupado, né? Tudo ocupado. E começou a construir a igreja com a ajuda da comunidade. Maior parte comunidade italiana. Depois, são os anos 1930, são os anos da organização e tudo. Depois vieram outros imigrantes. Eu diria que o bairro se marcou como um bairro italiano, mas não sei, netos, bisnetos, eu não sei se hoje seria a maioria de italianos, porque tem de outras nacionalidades, portugueses, europeus, nordestinos, né, já como acontece em todas as... Então, a presença nossa aqui, não viemos como imigrantes, viemos para poder ajudar naquela que era a educação cristã de filhos de imigrantes. Então, a missão do senhor e dos padres que vieram posteriormente sendo italianos, ou anteriormente, era acolher essa população que não tinha, então, essa acolha da igreja, certo? Então, eu imagino que não devia ser nada fácil. Um imigrante que, no caso, um imigrante operário, como o senhor bem disse, que falavam em dialetos italianos ali, né? Que tinha distinção, não reconheciam uns nos outros, né? E então eles vinham para cá separados. A fé, de alguma forma, era uma acolha, era algo que unia aquela população? Sim, porque eles mesmo não tendo esta simpatia por parte dos padres brasileiros, eles continuavam as tradições, as devoções próprias deles, né? De cada uma das cidades de que eles vinham. A primeira grupo de imigrantes foi depois da Primeira Guerra Mundial. Certo. Estava até explicando outro dia, até para a Yasmin, o meu nome. A Primeira Guerra Mundial, depois dos convertes, depois das mortes, das destruições, os responsáveis se reuniram e no dia 3 de novembro decidiram de depor as armas. O que a gente espera agora entre Israel e a faixa de Gaza, ou palestinos, é armistício. Dizendo, vamos depor as armas e vamos discutir. E eu conheci 2 padres que trabalhavam aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, porém, que eram soldados da Primeira Guerra Mundial. Né? E depois de desastre, depois de morte, depor as armas. E no dia 4, a Itália declarou o dia da vitória, a França declarou o dia da vitória, a Áustria dia da vitória, a Iugoslávia dia da vitória, a Alemanha dia da vitória. Quer dizer, todos aqueles que estavam reunidos em grupo pararam e
nos Arasá, dia 3 de novembro. E cada povo, ninguém quer perder. Todos são ganhadores. Desastre, morte, destruição. E o dia da vitória. Eu nasci no dia 4 de novembro. Meu pai então me chamou de Vitória. Ah, legal. Triste porque eu não era uma menina, que devia ser Vitória. Já que eu não é menina, é Vitório. E batizado, ganhei também o nome, proteção de São José. Vitório José, né? Então, o povo começou a sair da Itália, vindo para esta terra maravilhosa, abençoada. Começou no vinho, isso é verdade, é rica, é uma terra produtiva naquele momento, era quase todos gente do campo, agricultores. E começou os imigrantes. Espírito Santo, ontem eu falei com um convidado que veio aqui, casado com uma bisneta de italianos. Ele disse lá onde nós moramos, foi na primeira agrupamento só de italianos. Só de italianos. Só que agora, claro, evoluiu. Mas de todas as festas, tradições, costumes, são de italianos. Perguntei o sobrenome da esposa dele, disse então, é italiano da Itália do Norte. Porque os costumes, os cantos, as tradições são bem diferentes. Por quê? Porque são todas populações que vêm daquela grande divisão de principados, de reinados submetidos aos imperadores da Áustria, da Alemanha, da França, e que mais ou menos se fechavam entre si. Então, eram povos. Eu tenho uma cidade a 30 quilômetros da minha cidade natal, que se eu falo o dialeto deles, eu não entendo quase nada. Se eu falo o meu dialeto, eles entendem. Isso é um milagre, né? Um milagre. Então, a primeira forte imigração foi depois da Primeira Guerra Mundial. Pessoas que procuravam um meio de poder sobreviver com aquela situação que às vezes trouxe muitas dificuldades, vinham os homens para tentar começar, para depois vir a esposa com os filhos, ou veio com o marido, com um ou dois filhos já mais crescidos, para depois fazer a reconjunção familiar. A mesma coisa aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A Itália, pela aliança que fez com Hitler, destruída, até na minha terra. A minha cidade natal, Monza, não tanto. Eu lembro bombardeios, literalmente na parte da estação ferroviária, não era para mexer com a população, é para impedir transporte de tropas, de armas, de abastecimentos através da linha do trem, que era o meio mais importante que havia naquele tempo. Mas Milão, nós à noite às vezes ficávamos olhando os incêndios na cidade de Milão, que é distante 15 quilômetros da minha terra. Então de noite você via todos aqueles. Eles sabem muito bem quando alguém pega até um microfone no chão e fica assim, tem um trauma. Não é culpa de ninguém, nem minha. E às vezes até, puxa vida, deixa eu bater a porta. Porque me dá um pouco assim. No final da Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. Esse deslocamento para algumas regiões que foram atingidas. Você imagina, a Alemanha desce, ocupa, vem os aliados, inclusive os brasileiros, reocupam, a Alemanha tenta de novo. Em alguns lugares, 3 ou 4 vezes passaram as tropas, arrasando com tudo e matando. Então já tinha uma pessoa conhecida aqui. Porque ao longo, depois do ano de 1918, sempre houve essa imigração, não tanto em massa. Já vinha mais ou menos como conhecidos, tentar a vida aqui, principalmente no estado de São Paulo, que criou esse ponto que é agora o Museu da Imigração. Sim, a Casa do Imigrante. A Casa do Imigrante. Ali, o trem vinha de Santos, trem trancado, para ninguém pular. Porque
subia na serra, a gente podia pular e já se mandava. E aí fizinha a quarentena. Entendi. Então vocês estavam... Era uma forma até... Eu vinha de navio, do jeito que naquele tempo era, do jeito que eles podiam pagar, porque pagava numa terceira classe, quarta classe. Entendi. Então eu vinha com resfriado, vinha com infecções, vinha com problema. Depois daí, alguns já tinham pessoas, funcionários, os donos das empresas que estavam querendo mão de obra. E os outros eram enviados no interior, porque ali precisava mão de obra para cultivar. Né? São Paulo sempre teve esta grande influência na agricultura, as várias características. Então, dali eles se espalhavam. Mas, mais ou menos, era só para aqui, em São Paulo, capital e interior. E se formou uma grande colônia italiana aqui. Na Moca é conhecida até hoje como o bairro dos italianos. Sim. Mas é mentira, viu? Mentira. É possível. Você é italiano? Não tenho esse mesmo. Sobrenome. Eu sou Matos Barbosa. Matos pode ser português, pode ser até castelhano, mas não é italiano. Não. Sabe o que é mato em italiano? Não. Louco. Louco? Tá explicado. Tu sei mato? Mato com quest'es, né? Então não tem nada a ver com a paradisíaca. Mas ele se tornou um bairro dos italianos. Você vai passa na loja, vê lá uma propaganda até a bandeira italiana. Só que eles gostavam muito da bandeira italiana, apesar do sofrimento, que no centro do branco havia o escudo dos Savoias. A bandeira italiana mesma, branco, vermelho, verde, né? Vermelho, branco, verde. Mas no centro do branco havia O brasão de Savoia, que foram os primeiros reis da Itália. Que legal, não sabia. Família francesa, Savoie era o principado da França. Quando eles foram nomeados reis, então quiseram que uma parte do Savoie ficasse italiana e uma parte terra riquíssima italiana, na Ligúria, fosse trocada com a ilha da Córcega. Tanto assim que o mais famoso, para a tristeza nossa italiana, chamava-se Napoleone Bonaparte. Mas ele nasce no território italiano que foi cedido, trocado com a Savoie. Então ele nasce com um nome italiano, mas nasce francês. Nasce francês. E o que ele fez na Itália até foi um motivo de piada, né? Ele diz, italiano igual a gente, ma tutti ladri. Tutti no, ma buona parte sì. O mais famoso ladrão era Bonaparte. Boa parte, né? Bonaparte sempre boa parte, mas é o sobrenome dele. Então, tutti no, ma buona parte sì. E a história da minha congregação tem na terra do fundador, que é Cremona, tem uma pintura na parede, mas parece enorme, com uma moldura como se fosse um quadro. Ele mandou retirar e brigou porque levaram para ele uma moldura. Imagina desse. Mas cadê o quadro? Disse, não, temos que destruir uma parede. Não é uma tela, é uma pintura, um fresco. E lá em Cremona a gente vê ainda hoje, tem essa, que ele brigou, disse, mas quando ele mandei trazer o quadro, se ele traz só uma moldura, o dono não quer o quadro dele. Leva a igreja toda para a França, né? Para a França. Sim, então esse aspecto, a presença depois foi, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial e depois, no Rio Grande do Sul. Mas lá vinham para trabalhar no interior. Que não tinha mais, tinha terminado aquelas guerras. Quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, tínhamos um povoado, era mato castelhano, 5 quilômetros da frente era mato português.
Eram dois acampamentos que se contendia. Naquele tempo também o Uruguai ainda não tinha se transformado em nação, então se contendia, mas havia a presença e onde nós tínhamos, porque saímos, uma paróquia, era chamada, o povo de lá até hoje fala de caseira, caseiros, se tornou vila, depois de cidade, mas caseira, o que era? Era também um ordenamento de militares, que deviam socorrer quando havia essa escaramuça entre espanhóis e portugueses, né? Mas naquela migração já era Brasil, e para poder ocupar o interior. E na região que eu trabalhei 5 anos, praticamente cada família tinha terreno para cultivar, mata para ter lenha para necessidade e também campos para criar o gado. Né? Vacaria era diocese, vacaria eram grandes fazendas de criação de vacas. Agora, caseiros era pequena propriedade e distribuída, chamada de colônia. Desta forma, por exemplo, 3 tipos de terreno a família devia manter e cultivar, em benefício. Isto é, a madeira era fundamental, inclusive para o trabalho e depois para o frio. Ter fogão para aquecer a família, depois ter para ter os animais, né? Criar. Interessante, na aldeia onde nós trabalhamos, cada um deles queria ter, tinha casa da casa de madeira, queria ter uma vaquinha para tirar o leite. E à tarde e à noite soltava. E a praça da igreja praticamente era o campo de exploração das vacas, né? Das vacas. Porque a propriedade ficava um pouco distante, né? Algumas mais perto, outras um pouco distante. Então, para ter o leite, cada dia era ter uma vaquinha ali que soltava para pastar durante a noite, né? E de manhã cedo, era coisa interessante, de manhã cedo se escutava chamar as vacas para tirar o leite para as crianças, ir para a aula. Né? Então, foram essas fontes. Eu falo da Itália, mas a mesma coisa dos outros povos. Depois da guerra, a destruição, além da destruição, porque você imagina, para poder produzir uvas, não é que você planta hoje e amanhã já vem árvores, né? Maçãs, a mesma coisa, toda a parte de fruta. O trigo é o milagre da natureza. Você joga a semente no final do ano, no outono, a neve cobre. Quando termina o inverno e já a neve vai embora, a gente vê já os brotos do trigo. Legal. Solta as ovelhas que comem. A ovelha, diferente da cabra, a ovelha não destrói nada, ela mastiga. E depois vem com toda a força vem o trigo. Legal. Eu não sei se expliquei para ele de criança, eu fiz aquilo que faz até o Evangelho, que os discípulos, acompanhando Jesus, passaram por um trigal já dourado, tiraram as espigas, debulharam e comiam. Nós crianças fazíamos isso de brincadeira, né? Que é interessante, mastigando, é meio doce, né? Não tem nada de especial para aquele era criança. A gente pega bem, já bem dourado, debulha, sai a palha, come, mastiga e faz, né? E os fariseus disseram, olha, os teus discípulos, no dia de sábado, fazem um trabalho que não é permitido pela nossa lei. Pela nossa lei. Come depois de colher e de debulhar e mastigar. Pois é. Sim, mais alguma coisa? Então, dessas traduções que a gente vê que a Moca se mostra como um bairro italiano, né? Apesar de, como você disse, ter vindo outros imigrantes portugueses, armênios, húngaros, essas traduções se mantiveram muito forte e talvez o que mais se destacou foram os italianos por conta do jeito, né? Esse jeito de falar, as traduções. E também porque não digo os primeiros, como número, eram maiores em número, então quase que impuseram
Sendo que são tradições, diria, festivas ou populares ou religiosas, os outros não tiveram dificuldade em acompanhar, em assumir. Até diria de vestir as próprias crianças com aquelas vestimentas características de alguma aldeia da região italiana. Italiana, né? Ontem que falava, esse primo falava que usa lá as bombachas. Bombacha nunca foi um costume tradicional italiano. Mas os italianos do Rio Grande do Sul pegaram dos gaúchos. E eles ali que pensaram que fosse uma tradição italiana. Na realidade, eu nunca, em nenhuma região italiana, nunca vi usar esse tipo de calça que é presa aqui com uma abundância de... Mas no Rio Grande do Sul, até na missa dominical, dependendo da família, os homens vêm e não mais. O cavalo ficou em casa, ou já venderam demais, mas vem com as botas, as esporas e a bombacha. Depois aqueles lenços, chapéu próprio, né? Próprio deles. Então, claro, se não é uma tradição trazida da Itália, do Espírito Santo, mas com os contatos que tenho agora com outras colônias, na nossa paróquia, já saindo por aí, já Diocese de Caxias, tinha até amigo que falava assim, um dialeto, até hoje, um dialeto alemão. Porque ali o núcleo era alemão. Eu lembro, não nós, as nossas irmãs angélicas, que iam fazer visitas pastorais e até vocacionais, sempre tinha alguma pessoa que conhecia português e traduzia aquilo que a irmã dizia para as crianças e para o povo que não entendia bem o português. Acho que até hoje, que não é muito tempo que eu deixei, 25 anos que deixei o Rio Grande, acho que até hoje é isso mesmo. Eles são aquelas comunidades mais ou menos fechadas, então entre eles fala-se a experiência deles quando foram para o Chile, a recomendação que o grupo brasileiro não é proibido falar português, é falar castelhano, com erro e tal, com mistura, porque senão a gente se fecha. E a segunda língua que você deveria utilizar até para o estudo, até para o apostolado, fica em segundo plano. E nós estamos numa região, temos que nos adaptar àquilo que é próprio daquela região. Não foi isso que eu recomendaram a vocês? Justamente, quando a gente teve a experiência lá no Chile, eles orientavam que a gente optasse por falar sempre em espanhol para desenvolver o aprendizado da linguagem, né? Porque se a gente ficar só entre nós falando só português, não desenvolvia o espanhol, né? O Padre, sobre a sua região, o senhor é natural de Monza, né? Como o senhor caracterizaria, fica na Lombardia, né? Como o senhor caracteriza mais ou menos a cultura lá do seu lugar de origem e da região? Monza, na história, era o centro do reino dos Longobardos. Eu não vou dizer, porque quando São Carlos, já Monza não tinha mais um bispo. Mas até hoje, na língua materna, o dialeto, a igreja principal, bem no centro de Monza, uma pequena elevação, tanto assim nós dizíamos, vamos subir em Monza, vamos no subúrbio, vamos subir. É chamada de catedral, sem bispo por aí. Mas até o século VII ou VIII era a cidade mais importante dos Longobardos, que deram nome à Lombardia. Era a capital da Lombardia. Tanto assim que no sul da Lombardia, a terra onde nasceu o fundador Cremona, era um território de outra tribo, chamados Insubres. Então, Antônio Maria não era lombardo, era Insubre.
É porque a região dele, apesar de que ele é de uma família que tem um pé em Gênova, outro principado, outra república independente, né? Mas uma família que tinha mudado para o comércio e para Cremona. Cremona é dos ínsulas. Depois, a região Vesuvius e tal, Milão começou a se tornar mais importante. Se tornou a capital da Lombardia. Então, o bispo de Milão começou a ter influência sobre também a região de Monza e ao norte, inclusive tem até hoje, por causa do rito diferente. São de rito latino, mas ambrosiano. É nosso rito latino romano. Até subindo 150, 200 quilômetros, entrando na Suíça italiana, tem paróquias que dependem do bispo de Milão e outras ao lado dependem do bispo de Lausanne. São questões históricas de guerra, de fechamento. Até hoje tem uma cidade na Suíça italiana que é italiana, chama-se Campione d'Italia. Você tem que sair da Itália, passar a fronteira para entrar em Campione d'Italia. Saindo de Campione, tem que passar a fronteira Suíça e Itália para voltar para a Itália. Mas aquela até hoje nunca aceitou de se colocar essas repúblicas que se uniram nos várias regiões, língua italiana, língua francesa, língua alemã e língua românisa. Agora é pequeníssimo, são poucas cidades que têm esse dialeto mais parecido com o latim do que com o italiano. Então, Monza, a um certo momento, se tornou subúrbio. Agricultura e principalmente floresceram as indústrias. E até nesse aspecto, porque eu nasci em Monza e venho de Monza? Porque meu pai, que era um especialista em fazer esses tecidos floreados e tudo, trabalhava numa outra cidade, mais ao norte, mais perto da Suíça, numa firma que tinha comprado da Alemanha uns teares mais modernos. E ele era especializado. Alguns empreendedores de Monza visitaram, viram, achavam que aquelas máquinas, aqueles teares, eram muito mais práticos, muito mais. Então quiseram comprar. Mas exigindo que alguns operários especializados, técnicos, acompanhassem. Meu pai, já casado, tinha perdido a primeira filha. Então, quando fizeram uma proposta para eles aceitarem, era mais fácil, porque não teria problema filho, tem que transferir de escola, tem que registrar e tudo. Então, ele aceitou de ir. Não tínhamos nenhum parente, nem em Monza, só tínhamos parentes em Como e em Milão. Monza é 15 quilômetros de Milão e 40 quilômetros de Como. Sozinho. Mas ele veio, eram jovens. Meu irmão mais velho nasceu em Monza, eu também, 6 anos depois nasci em Monza. Né? E veio exatamente por isso. Então nós não temos ligação com a cidade de Monza, como parente, como conhecido, já lá, vizinhos, amigos. E tanto assim que quando meu pai, em 42, durante a guerra, faleceu, porque ele precisava de penicilina para vencer uma infecção grande. E naquele tempo, penicilina era a pouca que havia, era reservada só para o exército, os civis não tinham acesso, então ele se enfraqueceu, até chegar a morrer. Eu lembro que era pequeno, não era muito depois, o pai pediu que se ele morresse fosse internado em Como, na terra dele. E de fato aconteceu isso, né? Que levaram o corpo para Como, foi internado lá. E então a mãe ficou sozinha com 2 filhos menores, sem emprego, sem indenização, que naquele tempo não tinha. O operário morria, não via, internava, acabou, chamava-se
Eu estive lá, os vizinhos, pessoas amigas, os parentes, principalmente de Milão e de Como, vinham trazer alimento. Eles sabem que eu tenho dificuldade de ficar na fila. Uhum. Comentaram mesmo. Porque quando tinha a distribuição dos alimentos, cada um de nós tinha uma carteirinha. Então, suponhamos, meio quilo de açúcar por mês, 2 quilos de arroz, 2 quilos de macarrão, e eu era colocado na fila. Depois vinha meu irmão. Depois, quando chegava perto do momento, chamávamos mamãe, para ela, mais bom, receber lá 1,5 kg de açúcar, 4, 5 quilos de arroz e de macarrão, para levar para casa. Então, para mim, a fila sempre foi uma penitência. Entendi. Uma penitência. E lembro, quando voltei depois de 5 anos no Brasil, voltei para Como, porém não para Monza. Que mamãe tinha mudado para lá. E estava esperando a chegada do ônibus. Quando chegou o ônibus, eu estava 3 ou 4 lugares, com jeito italiano, me empurraram, perdi o ônibus. Fiquei de novo na fila, esperava 15 minutos. O outro, mesma história, me empurraram e não consegui entrar. Chegou o terceiro, ninguém me empurrou lá. Eu estava de batina. De batina e chapéu. Eu disse, peraí, seu jeito é esse, ninguém vai se ofender, porque todos fazem isso. Para dizer, eu estava lá esperando. Sim, para mim a fila era uma penitência. Mas essa penitência hoje eu não vou fazer. Vou para casa no próximo ônibus. Então, com relação à vivência em Monza, é claro, vivência com as famílias amigas que moravam também no mesmo quarteirão, no mesmo bairro. Depois, a frequência da mesma paróquia, que foi uma providência divina, 1,5 km longe da Igreja dos Maravilhas, que nós recebemos em 1580 do próprio cardeal São Carlos Borromeo. Foi meu patrão, nasci no dia dele, São Carlos, dia 4 de novembro. Mas a minha paróquia era dedicada a São Gerardo, um leigo do século XII, que se dedicou à vida de eremita e à vida de assistência aos outros pobres que ele encontrava nos caminhos. Era um peregrino que andava, que ajudava os outros, os pobres, né? Então, a minha vivência era mais ou menos por isso que para nós subíamos para Monza, onde tinha a catedral, onde tinha uma ponte mais bonita, que dizia que até Napoleão elogiou quando foi lá conquistar Monza, e elogiou para ele tão bonita. Era chamada Ponte dos Leões. Tinha uma imagem de mármore dos leões como padroeiro, protetor de quem entrava na cidade antiga, na cidade velha. E meus parentes eram mais de Como, ajudando. Depois da morte de meu pai, ajudaram muito. Eu vivi mais ou menos 1 ano na casa de uma tia materna. E meu irmão mais velho não quis nem saber de sair de Monza, ficou com a mamãe em Monza. E ele começou a trabalhar como um jovem, para a experiência dele. E os parentes lá nos ajudavam muito. Eu lembro também que alguma coisa como açúcar, como chocolate, eu ia com eles, atravessávamos a fronteira para comprar, ganhar. Também tínhamos alguns parentes, eram suíços por aí. Não eram parentes, mas eram suíços de nascimento e tal, então nos davam. E quando voltávamos, os guardas fechavam os olhos. Porque, por exemplo, eu podia carregar só meio quilo de açúcar. Eu tinha um pacote que era mais de 1 quilo. E às vezes requisitava, E era aquilo que
o chocolate também. Eu às vezes digo para eles, não é uma virtude minha. Doce para mim, eu gosto de qualquer tipo, mas não me atrai, porque na época que a criança vive de doce, a mamãe tinha meio quilo de açúcar, tinha que espalhar para o mês inteiro para poder fazer. O leite também, a gente não tinha acesso. Então, às vezes eu brinco com eles, né? Quando tinha 5 centavos, que era a mesada, eu comprava de balas. Pegava uma bala, dava uma chupadazinha, guardava, uma bala durava um dia. Nossa. Porque se eu chupasse ou mastigasse uma bala, não tinha mais. Até domingo que vem, quando ganhava 5 centavos, 10 centavos, né? Então, não é nem virtude, porque não me atrai no sentido preciso. Eu gosto, claro que eu gosto, não sinto aquela atração que todos nós aprendemos desde criança. E até às vezes assim, não pode mais, né? Não sei se aconteceu contigo, a mãe marcar não é demais, porque a gente tem que saber como controlar isso, né? Então, eu vivi neste bairro de Monza, numa região que era mais ao leste de Monza, em direção a Milão. Com relação a quem era mais do norte de Monza, às vezes algumas palavras no dialeto eram as mesmas, mas pronunciadas, as vogais principalmente, de uma forma um pouco diferente. Nós mais ou menos temos 4 tipos de pronúncia na mesma cidade de 80 mil pessoas. Ser assim, a 80, 100 quilômetros de distância de uma língua, um dialeto que eu não entendo nada, imagina como é. Então, muito fechado no bairro, do leste e sudeste de Monza, é diferente do norte e oeste. Né? E a pronúncia, claro, nos entendíamos na escola, não havia problema nenhum, porque na escola, eu lembro, era proibido falar o dialeto. E foi uma insistência da educação fascista, Mussolini, quando pegou o governo, de tentar difundir, já tinha sido decidido que a língua do reino da Itália era o dialeto de Florença. E a escolha foi porque o dialeto de Florença tinha uma tradição literária muito grande que superava todas as outras. O Vêneto, por exemplo, tinha também uma riqueza de produções, de modo especial poesia, teatro, comédias. A minha língua, a língua de Milão, tinha pouquíssimos autores dialetais. Aquele que é Piemonte e Savoia, também pouquíssima, e mais francesas. Então, quando fizeram toda Napolitano, riquíssima poesia e canto, mas só com aquela especialidade. Então, quando fizeram, decidiram que a língua oficial seria o italiano, seria o dialeto de Florença, de Fiorentino, e se tornou a língua oficial. Então, nós éramos obrigados. Eu lembro de uma tradução do italiano para o francês, eu ganhei nota 0, porque eu inventei achei que era francês, no meu dialeto, e coloquei lá. O professor fez uma rodinha, fez uma certazinha, me deu 0. Anos para ver que eu inventei uma palavra francesa, usando o meu dialeto, que o meu dialeto a pronúncia é mais uma pronúncia francesa, norte da Itália. O senhor pode falar alguma coisa no seu dialeto, que o senhor ainda se recorda? Bom, eu me recordo. Ele não conheceu o meu irmão, que passou os últimos meses de vida aqui comigo. E quando eu estava internado no hospital, interessante, não tinha quase força, né? Mas comentava comigo
só falava em dialeto. Então, eu tentava responder, né? E o pedido, ele me disse, porta uma casa, leva-me para casa, não porta uma casa. E queria me dizer, sim, te porte a casa. Eu ia dizer, quando eu falecer, leva-me para casa. Então, depois que ele faleceu, obedecendo aquilo que ele queria, fizemos a cremação. O padre Wagner, que era estudante como ele naquele tempo, compramos uma caixinha de madeira, ele desenhou umas florzinhas e tal, coloquei a cinza do meu irmão, e em dezembro, no ano seguinte, acho que eu nem mais bem era 2018, 17, em dezembro, as férias, eu fui para a Itália e com parentes e amigos de Como, onde tinha lá enterrada a mãe de meu pai, coloquei a urna do meu irmão, né? Porta uma casa, porta-me a casa, porta uma casa, né? Eu me sei te ver bem, eu te quero muito bem, te ver bem. Desmentigare Minga, non ti esquecerei. Minga è ormai italiano, jamais in francese, né? E desmentegar, dimenticar-se, esquecer-se. É isso aí. Tá certo, muito obrigado, Padre Vitor. Foi muito bom ter a entrevista do senhor. Você não pegou um imigrante, né? A minha presença aqui, inclusive agora, nesses 10 anos, foi exatamente porque os superiores, eu estava terminando um trabalho em Brasília. Em Brasília, me pediram, não, precisamos de você lá, tá bom? A mala está pronta, eu vou desfazer na Moca. Que são os senhores? Na época eu estava na administração quando compramos esse terreno longe da paróquia, fora da paróquia, para construir esta casa, que seria a casa de formação de estudantes religiosos. E agora temos a graça de estar aqui com 13. Deixando preocupados o seu provincial, porque deveria terminar no fim do ano 7, mas tem 10 que poderiam ir para casa. Entendi. Então teremos que ir até fazer mais, dividir essas Umas cabanas aqui. Não, vamos ver que a providência vai determinar, né? Mas, com certeza, 7 que estão bem encaminhados, terminando todos os trabalhos e passando nas provas, já teriam para ir para outro tipo de preparação, de estudos, de espiritualidade, né? Aliás, também Hoje vamos me deu esses aqui. Da nossa ordem, tem aí a história do nosso fundador, Santo Antônio Maria. Para conhecer um pouco esse cremonês, esse sublime. A ordem dos Barnabitas, ela é de origem italiana, né? Fundada em Milão, e aí está muito relacionada com a história da Itália também. Eu falei contigo ontem, aquela nossa paroquiana, a Socorro. A Socorro mandou umas fotografias de São Bernabé. Até gravando também, eu fiquei com medo de eles não terem gravado a relato do senhor. Por isso que eu estava preocupado. Na hora que eu vi que você estava mexendo ali, eu falei, ixi, não pegou. Padre Vitor, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido seu tempo. Então, tudo isso é para você? Esse daqui, né? Todos eles, a lembrança da visita dele aqui no nosso seminário. Esse também? Isso. Obrigado. E também como um presente pela ocasião também com a entrevista do... Não, só vou pedir para o senhor, o colégio que a gente estuda, um colégio católico, o Claretiano, lá no centro de São Paulo, e como um colégio católico, eu
queria pedir para o senhor a bênção para quem está assistindo a gente, por favor. O senhor poderia fazer? Sim, claro. A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Oremos, Senhor, nosso Pai e Criador, olhai para a vossa família e concedei a todos nós a graça pela intercessão da Virgem Maria e de Santo Antônio Maria Zacaria, a bênção para a proteção, para a guia, para o fortalecimento da nossa fé. Isso nos pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.